Bom, a gente está aqui com uma placa-mãe. Basicamente, a placa-mãe, que também é conhecida como motherboard ou mainboard, basicamente a gente pode dizer que a placa-mãe é uma tábua de circuitos impressos. É onde os componentes do computador serão instalados. O que a gente precisa saber de uma placa-mãe? Então, aqui, olha, vamos começar aqui com o conector onde a gente vai encaixar a CPU. Temos aqui o socket do processador. Esse conector aqui é onde a gente encaixa o processador, é chamado de socket. Socket é o tipo de conexão física que o processador possui com a placa-mãe. Então tá aqui, ó. Esse aqui é a CPU, também é chamado de processador ou microprocessador. Então a gente coloca o processador aqui no socket, a gente encaixa aqui, ó, encaixou, e em cima do processador a gente coloca o cooler. O cooler, tá aqui o cooler. O cooler ele é um componente que serve para refrigerar o processador. O processador ele esquenta muito. Então ele serve para refrigerar o processador do computador, né? E a sua instalação é obrigatória. Tá? Então está aqui o cooler. Esse aqui que é o cooler do processador. O cooler é esse conjunto aqui. Então você coloca o cooler para refrigerar o processador. Coloca aqui em cima. Claro, antes tem que colocar uma pasta térmica aqui. Aí depois você coloca o cooler aqui, e ele vai refrigerar o processador. Quando você compra, a gente está aqui com uma placa-mãe de computador, de desktop. Quando a gente compra o processador, quando a gente está montando o nosso computador, aí ele já vem com o cooler. Vamos ver aqui os slots de expansão. Praticamente todas as placas-mãe atualmente terão pelo menos um conector PCI Express X16, que é esse aqui, ó. Esse bem aqui, esse conector aqui preto é o conector PCI Express X16. É onde a gente vai conectar uma placa de vídeo. É bom saber que a maioria dos processadores atualmente vem com um controlador de vídeo integrado. Significa que o processador é o responsável por gerar as informações de vídeo. Dessa forma, você não precisa comprar uma placa de vídeo avulsa. A não ser que você queira rodar jogos ou fazer edição de vídeos. Então, se você quer rodar jogos, né, fazer renderização de vídeo, editar vídeos, aí é melhor você comprar uma placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo dedicada é melhor que a do processador. Aí você compra a placa de vídeo e coloca aqui no conector PCI Express X16. Aqui, esse conector menor aqui, preto, a gente tem o PCI Express X1, que serve para colocar uma placa de rede ou uma placa de som, por exemplo. Aqui tem onde colocamos a memória RAM, aqui, ó, bem aqui é onde a gente coloca a memória RAM, muitas vezes chamada de socket de memória. Todo computador, para funcionar, precisa ter memória RAM instalada. Esse aqui tem quatro conectores de memória RAM, 4 sockets de memória RAM. A memória RAM também é chamada de memória principal ou memória de trabalho. Esse aqui, esse conector branco aqui, esse é o conector PCI. Nas placas, isso aqui é uma placa antiga, então antigamente tinha o conector PCI. O PCI Express veio para substituir esse tipo de conector. As placas-mãe mais novas não vêm mais com conector PCI, vem com conector PCI Express. PCI Express X16 para colocar uma placa de vídeo e o PCI Express X1 para colocar uma placa de rede, por exemplo. Esse aqui
é o que a gente chama de chipset. Aqui em cima, essa parte aqui de metal é o dissipador de calor do chipset. Ele também esquenta muito, então você teria que tirar aqui para você ver tá aqui, ó. Tá aqui o chipset. Chipset, na verdade, é um conjunto de chips. Literalmente significa conjunto de chips. Esse aqui é o chipset norte, é o chip norte. Norte é chamado de ponte norte. Esse aqui, ó, é o chamado de ponte sul. Hoje, as funções desses chips foram incorporadas em um único chip, que continua a ser chamado de chipset. Basicamente, todas as informações que trafegam entre os diversos componentes do computador têm de passar pelo chipset. Antigamente, o controlador de vídeo vinha no chipset, agora vem na CPU. Essas aqui são as portas SATA. Elas são usadas para conexão de unidade de armazenamento, como o disco rígido, né, que é o HD, o SSD, unidades óticas como DVDs. Antigamente o HD era conectado no conector chamado de IDE, que é o conector PATA. São esses aqui, ó. Tá? Hoje em dia não. Hoje em dia não, as placas mais novas não vêm mais com conector IDE, vem com conector SATA. Aqui, essa placa mãe, ela tem 6 conectores SATA. É aqui que você vai conectar o HD ou um SSD. Vamos aqui falar dos conectores de alimentação da placa mãe. A placa mãe possui 2 conectores de alimentação. É onde os cabos provenientes da fonte de alimentação serão instalados. Então, assim, o conector de alimentação principal é esse aqui, ó, que é o conector de 24 pinos. Ele alimenta todos os circuitos da placa, menos o processador. O processador é alimentado por um conector à parte, que pode ter 4 pinos, como esse aqui, que pode ter 4 pinos, ou 8 pinos. Essa placa-mãe aqui tem 4 pinos. Então, basicamente é isso que você precisa saber sobre a placa-mãe. Aí tem a parte eletrônica, esse cilindro aqui. Esses cilindros são chamados de capacitores. Isso aqui é um capacitor eletrolítico. Mas essa parte eletrônica não importa para a gente. O que importa são as coisas que eu já falei, né? Aqui, ó, esqueci de falar essa parte, que é a parte que quando você coloca a placa-mãe no gabinete, essa parte aqui fica aparecendo para fora do gabinete, onde você vai colocar, por exemplo, aqui são as portas USB, ó, porta USB. Aqui em cima é o conector RJ45, onde você vai colocar um cabo de rede. Isso aqui é um conector RJ45, no caso RJ45 fêmea. A gente tem aqui onde você vai colocar conectar o seu monitor. Tem aqui VGA, tem DVI. Esse aqui é um conector paralelo, já não vem mais nas placas. Ele era usado para impressora. Esse aqui também é antigo, mas ultimamente... Porque esse aqui é o conector PS2. Né? Tem esse daqui é para mouse e esse roxo aqui é para teclado. Hoje em dia, conector para mouse e teclado, geralmente a gente usa o USB. Então é isso, pessoal. Sobre placa-mãe, o importante é vocês saberem disso aí. É isso.